Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é o dia de passeio. Convido você a passear comigo pelo livro de Jeremias, profeta do castigo de Judá. E no final desta mensagem darei a resposta à pergunta 625. Jeremias é um dos livros conhecidos como os profetas maiores. Este livro transmite as palavras e a história de um profeta, de uma família sacerdotal, que presenciou a queda de Judá quase 600 anos antes de Cristo. Sua mensagem é triste, pois suas pregações e as mensagens de outros profetas anteriores foram rejeitadas por um povo rebelde, que insistiu em caminhar para o castigo divino, a destruição pelas mãos dos babilônios. Para compreender as mensagens de Jeremias, precisamos saber um pouco da história da sua época. Referências internas nesse livro mostram que ele começou as suas profecias por volta de 627 a.C. Isso conforme a citação do 13º ano do reinado de Josias, rei de Judá, Jeremias capítulo 1, versículo 2. Jeremias continuou até os primeiros meses do cativeiro do povo, depois da destruição do Templo de Salomão. Isso aconteceu no ano 586 a.C. Durante este período de mais de 40 anos, Deus trouxe contra esta nação rebelde uma série de castigos, culminando na destruição de Jerusalém e o cativeiro do povo. A primeira leva ao cativeiro aconteceu em 605 a.C. Daniel foi entre os jovens nobres levados com este primeiro grupo. Em 597, os babilônios levaram um segundo grupo de israelitas. Poucos anos depois, voltaram contra Jerusalém. E no ano 586, destruíram o templo e a cidade e levaram ao cativeiro quase todos que restaram dos judeus, deixando alguns dos pobres na terra. Jeremias entendeu que estes castigos não eram apenas consequências de falhas políticas ou ambições babilônicas. Deus estava cumprindo promessas feitas séculos antes de castigar a nação se ela persistisse na rebeldia, principalmente no pecado de idolatria. Ele, Jeremias, incentivou o povo a se render aos babilônios, sabendo da futilidade da sua resistência deste castigo divino. Por este motivo, ele foi visto como traidor do seu próprio povo. Foi posto em prisão pelos príncipes de Judá. Em outra ocasião, prenderam Jeremias com a intenção de matá-lo. Diz Jeremias 26, versículo 11, então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Apesar de acertar as suas profecias sobre o castigo de Judá, Jeremias não achou prazer nestas mensagens. Ele é conhecido como o profeta que chorava, pois ele sofria profundamente ao ver a angústia do povo, mesmo sabendo que o castigo foi merecido. Ele expressou sua angústia com estas palavras no capítulo 8, versículos 18 e 21. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza! O meu coração desfalece dentro de mim. Estou quebrantado pela ferida na filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. O conteúdo do livro de Jeremias pode ser organizado desta maneira. Capítulo 1 relata a vocação de Jeremias ao trabalho profético. Capítulos de 2 a 25 contêm profecias contra o povo de Judá e seus líderes civis e religiosos. A famosa profecia de 70 anos de cativeiro se encontra no capítulo 25. Capítulos de 26 a 45 relatam vários episódios importantes na vida de Jeremias. ao mesmo tempo mostrando o que acontecia com o povo de Judá
durante algumas décadas da vida do profeta. Capítulos 46 a 51 são profecias contra outras nações, inclusive a própria Babilônia. E capítulo 52 relata a queda de Jerusalém e algumas informações sobre o cativeiro do povo. Apesar de tantas mensagens tristes e negativas, o livro de Jeremias inclui também palavras de esperança. Entre suas profecias encontramos a promessa que Deus daria uma nova aliança, oferecendo aos homens o perdão dos seus pecados, algo impossível na lei do Antigo Testamento. Esta profecia é citada em Hebreus capítulo 8 como prova da importância da palavra de Jesus Cristo. No meio da tristeza de um livro que fala sobre castigo, há um vislumbre de esperança. Você conseguiu acertar a pergunta 625? Quem foi o falso profeta que disse que o cativeiro do povo de Judá na Babilônia duraria apenas 2 anos, em contraste com essa profecia de Jeremias de 70 anos? Alternativas: A. Ananias, B. Isbosete, C. Abimeleque ou D. Ágabo. A resposta certa, alternativa A. Ananias. Encontramos o relato dessa história da falsa profecia de Ananias e ele, recebendo a condenação do Senhor, foi condenado à morte. Isso em Jeremias, capítulo 28. A nova pergunta para hoje: quem foi o publicano ou cobrador de impostos que subiu em uma árvore para ver Jesus? Alternativas: A. Mateus, B. Zaqueu, C. Alfeu ou D. Tíquico. A resposta vem no final do próximo episódio. O profeta Jeremias teve a tarefa difícil e triste de falar sobre a condenação do povo de Judá. Mas ele também incluiu mensagens de esperança. E nossa esperança hoje vem exatamente por meio de Jesus na nova aliança, pela qual ele oferece para nós a vida eterna. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.